Durante anos, a maior dúvida das pessoas foi quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas se você é escritor, a tua maior dúvida com certeza é: o que eu crio primeiro, a história ou o personagem? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Olá pessoal, Matheus Prado aqui para mais um vídeo da nossa Masterclass de criação de personagens, 7º vídeo, estamos chegando nos finalmente, por assim dizer. Já estamos concluindo, o próximo vídeo vai ser o último da nossa série, mas é óbvio que vamos continuar tendo vídeo aqui no canal sempre, toda semana, vídeos novos sobre escrita criativa, literatura e vários outros temas. Eu também disse já nos vídeos aí que eu tô querendo montar novas Masterclass também, então se você quiser, deixa o teu comentário aqui me dizendo que assuntos você quer que eu aborde e se você está gostando também desse vídeo, sugestões, qualquer coisa, pode comentar aí. Se inscreve no canal, porque o canal está muito pequenininho, a gente precisa crescer. Compartilha para as pessoas que você acha que vão gostar desse tipo de conteúdo, se você puder, ajuda aí que a gente precisa crescer esse ano. Esse ano novo agora que vai começar, 2021, tenho certeza que as coisas vão melhorar, então já se inscreve aí, compartilha com as pessoas que você gosta e não esquece de comentar também. Preciso saber o que você está achando. Bom, como eu já disse, no vídeo de hoje eu vou te apresentar os prós e os contras de criar personagens antes ou depois da história. Não existe jeito certo, nem jeito errado, obviamente, mas a forma que você escolher vai te criar dificuldades ou facilidades, e ambos os casos têm dificuldades e facilidades, obviamente. Então assim, é importante, é uma coisa a se pensar antes de começar a escrever as suas histórias. Por isso que eu vou trazer algumas dicas aqui que com certeza vão te ajudar. Eu vou te apresentar essas opções e o principal que você tem que fazer é experimentar. Não confie só no que eu estou dizendo, não acredite que um é bom, o outro é ruim, coisas desse tipo. Experimenta, testa, pega uma história menor, uma ideia que você teve aí e vai experimentando. Cria primeiro os personagens, depois cria a primeira história, faz o teste, né? Porque é sempre a única forma de saber. Mas eu vou te dizer aqui algumas coisas para ajudar nesse teu processo de escolha, né? De qual dos dois soa melhor para você. Óbvio que em algum momento, quando você já tiver desenvolvido um pouco mais a sua escrita, você já vai ter noção do que é melhor para você, né? Então você vai chegar num acordo aí, não, prefiro escrever primeiro personagem, não, prefiro criar a primeira história. Com certeza você vai chegar em algum momento na escolha certa, mas é bom conhecer os dois lados antes de definir, de decidir de uma vez por todas, né? Vamos começar com o que é mais comum: criar a história primeiro e depois os personagens. É o básico, primeiro você faz um resumo da tua história, diz tudo que vai acontecer e depois você vai criando os personagens com base nas situações que você precisa. Qual que é a vantagem de criar uma história desse jeito? A principal é que você consegue criar o personagem certo para o momento certo. Isso é muito útil se você escreve histórias de fantasia, que você tem que se focar muito no world building ali, na construção daquele mundo, daquele universo. Você não pode perder muito tempo criando personagens ou coisa do tipo. Não que você não deva perder tempo criando personagens, mas o foco geralmente nesse tipo de história é o mundo, é o universo, porque essas histórias acontecem ao longo de eras, de milênios e tudo mais. Então às vezes acaba que o mundo acaba sendo mais importante do que a própria história, né? Do que os próprios personagens. O mundo se torna o personagem principal, o universo. Então nesses casos acaba sendo melhor você escrever a história primeiro e depois desenvolver os personagens para cada uma das situações desse teu roteiro, dessa tua história. Isso também ajuda a criar seus protagonistas e seus antagonistas, porque você usa a base que você já tem da sua história para criar momentos ali, para criar o background dele ou para criar o que vai acontecer no futuro. Acaba sendo um processo um pouco facilitado. Por isso que, igual eu disse, muitos autores acabam fazendo isso, principalmente em livros que tem muitos personagens, como as Crônicas de Gelo e Fogo, né, o Game of Thrones, lá que tem vários personagens. Acaba sendo mais fácil você desenvolver primeiro a história e depois ir criando os personagens à medida que essa história for se desenvolvendo, né? E qual que é a desvantagem de fazer esse processo? Para mim soa meio óbvio. Os personagens podem acabar, não que vão ser, mas eles podem acabar soando meio planos demais, né? Lembra que eu falei? Esféricos e planos. Se você cria os personagens depois só com base na tua história, você pode acabar criando personagens meio genéricos, né? Todos meio muito parecidos, ou que estão ali só para cumprir uma única função na história. Parece que eles são vendidos atacado, por assim dizer, né? É um risco que você corre e você tem que tomar muito cuidado no desenvolvimento desse personagem depois, para que justamente ele não soe assim, né? Todos os magos são iguais, por exemplo. É isso que gera tantos livros aí com
magos, cavaleiros, coisas desse tipo. E todos os magos são iguais, todos os cavaleiros são iguais, todas as princesas são iguais. Esse é um dos erros muito comuns que acontece quando você cria primeiro a história e depois o personagem. Agora vamos falar sobre criar o personagem primeiro e depois criar o mundo. Nesse processo, o personagem é a base de tudo. E a história vai ser escrita com base nas coisas que você colocou no teu personagem ou dos desenvolvimentos que você quer que esse personagem tenha. A principal vantagem desse processo é que você com certeza vai criar personagens muito mais completos, personagens esféricos de verdade, né? Personagens com falhas memoráveis, com características únicas, né? Com conflitos profundos. E essa é uma das grandes vantagens, porque o foco inicial do teu processo, e geralmente é onde você acaba botando mais do seu foco ali, né? Da sua força nesse primeiro momento, é na criação do personagem, não na criação da história. Você não perde muito tempo, não que você não vá perder tempo com a história, obviamente que não, mas você acaba botando mais força num primeiro momento na criação do teu personagem, e isso traz bons resultados, obviamente. Isso também faz com que os personagens, com que as atitudes dos personagens realmente mudem a história. Afinal de contas, eles foram criados antes da história, e você vai querer criar aquela história com base nesses acontecimentos, nessas características desse teu personagem. Então, realmente, uma ação do personagem pode mudar o mundo, ou pode mudar todo o universo. Não que isso não possa acontecer no primeiro exemplo, óbvio que pode, mas nesse caso acaba se tornando mais claro para você, né? No processo de criação daquilo ali, no processo de desenvolvimento, que é realmente um dos mais importantes. E qual que é a principal desvantagem disso também? É que a tua história pode acabar se tornando um portfólio do teu personagem, para mostrar como ele é bom, como ele consegue vencer desafios, como ele é maravilhoso, como ele é espetacular. O personagem, obviamente, tem que ser bom, tem que ser bem escrito, mas como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, clica aqui em cima no card, o conflito é a base de uma boa história. Se não tiver um conflito interessante que desenvolva esse personagem, que torne ele útil ou que mude a vida desse personagem dentro da história, essa história em si não vai pra frente. Eu já falei em um dos vídeos aí, histórias com conflitos bons, com personagens ruins, elas ainda podem se destacar. Mas histórias com personagens maravilhosos, mas com conflitos ruins, elas com certeza vão fracassar. Agora que você já sabe a base que você precisa para escolher entre uma história com um personagem criado antes ou depois, vou falar um pouco da minha experiência. Eu faço meio que uma mistura desses dois. Eu geralmente começo pela história, tenho uma descrição ali, um resumo bem básico de como a história vai ser, mas eu só começo a desenvolver a história de verdade quando eu já tenho meus personagens bem definidos. Então o que eu faço? A minha história é sobre um carneirinho que queria pular uma cerca, vamos dizer assim. Então eu escrevo quais são as etapas. Um carneirinho, esse carneirinho queria pular a cerca, ele tentou uma vez e caiu, ele voltou para casa e chorou, conheceu um outro carneiro que ensinou ele, depois ele foi lá e pulou e conseguiu. Essa é a base da história. Se eu escrevo primeiro de tudo, um resumo quase tão bom quanto esse, assim, nesse nível, um resumo bem básico mesmo. Depois eu passo pro personagem, eu começo a desenvolver o personagem. Tá, quem é esse carneirinho? Por que ele quer pular essa cerca? O que aconteceu na vida dele que fez ele querer isso? Quem é o outro carneirinho que ajudou ele a pular a cerca? Por que ele ajudou? Por que ele não atrapalhou? Quem é essa cerca? Por que ela foi construída ali? Por que ela tá lá? Por que o carneirinho simplesmente não derrubou ela, não passou por baixo? Então assim, depois que eu desenvolvo a base da história, eu parto para os personagens e depois eu volto para a história. Esse é o método que mais funciona comigo, pode ser que seja o que mais funcione para você também, então teste. Você às vezes pode querer criar personagens primeiro e depois fazer uma história para mostrar esse teu personagem, ou você pode nem se importar tanto com os personagens. Tem livros, né, filmes também, que não dão nem nome pro personagem, que simplesmente querem contar uma história, então eles usam ali personagens, o homem, a mulher, o motorista. Tem no Drive, eu já falei sobre esse livro aqui no canal, vou deixar o link também aqui. O personagem não tem nome, ele é só chamado de um piloto só, né, durante a história. Tem vários outros também, esse é só um dos exemplos, mas tem vários livros aí que o foco não são os personagens, o foco é a história. Tudo depende do que você quer, tudo depende da sua ideia com a sua história, né? Por isso que cabe a você aí analisar e descobrir qual que se adapta melhor ao teu processo. Bom, então é isso, chegamos ao fim do nosso 7º vídeo dessa Masterclass. O que você está achando disso daí? Está gostando? Está gostando de tudo que eu tenho apresentado? Comenta aqui embaixo. Comenta, diz o que você está achando, diz que outros tipos de conteúdo você quer ver aqui pro canal. Eu estou planejando aí lançar outras Masterclass ou vídeos também especiais sobre temas específicos. Comenta aí, deixa sua opinião, diz o que você está achando. E já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda demais. O meu objetivo para esse ano agora é fazer o canal crescer um pouquinho mais,
levar a mensagem para mais pessoas aí, e eu preciso da sua ajuda. Compartilhe com quem você acha que também vai gostar desse tipo de conteúdo. É isso aí, a gente se vê. Não se esqueça de voltar aqui na sexta-feira, né, para mais um vídeo, para o último vídeo dessa Masterclass, porque eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí, a gente se vê muito em breve. Até mais!